não fiquem diretamente no projeto, até que vou contratar, né, um doutorando, mas vamos começar o início aí, ao menos dar o V0 e alguma coisa durante também, a gente pode colaborar. Só fazer uma observação, eu estou de férias aqui no meio do Pantanal, então, assim, atrás eu estou via Starlink aqui, no meio da Inhacolândia, e tem um cavalo já deixaram arreado para mim, que eu vou encontrar o pessoal no campo daqui a pouco. Tá bom. Mas só para registrar aí, o fundo aqui é real, não é Tá tela. bom. Valeu. Beleza. Em julho eu tô no Rio de volta. Show. Vamos Mas lá. depois de deixar a gente com inveja, né, pô? Esse fundo aqui não é mais de verdade, não, pô. A gente percebeu. Beleza. Mas então, pessoal, bom, é o seguinte, cara, eu realmente não tive, o Diego me mencionou aí semana passada, cara, eu não tive tempo, assim, de preparar nada formal, né, uma apresentação, fazer alguma coisa, assim, mais didática. Então, assim, a minha ideia é primeiro, assim, rapidamente entender um pouco melhor, assim, o que que vocês vão fazer, né, com o OpenDrift, né? Pelo que eu entendi, aí, Diego, se me corrige se eu estiver errado, mas assim, a ideia de vocês é gerar um dataset, né, um conjunto de derivas para que vocês possam usar para treinar algum modelo aí de redes neurais, deep learning, etc., para fazer previsão de mancha de óleo. Seria isso, né? É exatamente isso, Thiago. Tá. Não, beleza. Deixa eu. Então, é o seguinte, eu vou projetar aqui minha tela. Tá, vocês estão vendo aí, né? Estamos sim. Tá bom. Deixa eu fechar isso aqui. Então, pessoal, assim, são duas coisas diferentes, né? Primeiro, o OpenDrift, né? O que que é o OpenDrift? Então, estou aqui na home dele. Ele basicamente, assim, é um modelo, né, numérico, ele é feito todo em Python, e o objetivo dele é simular deriva de partículas no oceano, né? Então, basicamente, você tem, assim, duas formas quando você está simulando o transporte, né, de alguma substância no corpo d'água qualquer, né? Pode ser no oceano, no rio, no lago. Você tem duas abordagens. Ou você acompanha cada partícula, né, ao longo do tempo, o que a gente chama de abordagem lagrangiana, ou você fixa, né, determinados volumes, né, você discretiza todo o nível de volumes e aí você calcula os fluxos, né, a concentração daquela substância ao longo do tempo. Essa que seria a abordagem euleriana. No caso do OpenDrift, ele usa a abordagem lagrangiana, né? Então, assim, basicamente o que ele faz você inicializa ali uma série de partículas, né, em determinado lugar do espaço e no tempo, e o que ele vai fazer, ele vai acompanhar a trajetória de cada uma dessas partículas, né, ao longo do tempo, e você vai ter um conjunto ali de derivas, né, um conjunto ali de trajetórias que depois você pode processar, né, para calcular, por exemplo, concentração, enfim, para calcular, por exemplo, qual é a extensão daquela mancha, tempo de chegada, enfim, uma série de outros parâmetros que podem ser de interesse. Bom, e aí para ele fazer isso, né, ele basicamente precisa de uma informação básica, né, que é a corrente, né? Então, assim, como a gente está lidando com uma região do oceano, então você precisa ter em todos os pontos, né, dessa região que você tem interesse, né, você precisa ter valores de velocidade em cada instante de tempo. Ele tem duas capacidades aqui, né? Então, ele pode representar o oceano tanto em duas dimensões, ou seja, você tem latitude e longitude e um determinado nível horizontal, então pode ser a superfície do oceano, por exemplo, mas poderia ser um nível, sei lá, 30 metros de profundidade, enfim, qualquer uma dessas opções é possível. Mas ele também tem a opção de você fazer uma modelagem tridimensional, né? Então você pode ter fluxos ascendentes, né? Então você tem uma representação das correntes na direção x e y, e você pode ter uma componente vertical, né? Então ele tem a capacidade
de simular, por exemplo, deixa eu ver aqui o modelo, acho que tem, simular um blowout, né, que é quando você tem o óleo, por exemplo, saindo do fundo e chegando na superfície, né? Então, em algum lugar tem um exemplo disso, né? Então, assim, eu sugiro que vocês entrem aqui e deem uma olhada, assim, ele é bem simples, assim, bem didático. E aí, assim, qual é a minha experiência com o OpenDrift, né? Ao contrário do que o Diego falou, eu não sou o maior especialista, né, longe disso, mas, assim, a experiência que eu tive com ele foi basicamente no módulo mais simples dele, que é esse daqui, né? Então, aqui. Então, como é que ele funciona, né? Ele basicamente é, faz essa deriva, né? Só que o que que diferencia, por exemplo, a deriva, sei lá, se eu jogar uma partícula inerte lá, por exemplo, eu soltar lá um, um balde lá de serragem, um monte de laranja no oceano, então essas partículas têm uma característica, né, que elas são inertes, né? Ao longo do tempo elas permanecem ali constantes, né? Elas não sofrem nenhum tipo de degradação, nenhum tipo de conversão de massa. Então eu posso usar esse módulo aqui, né, que é o Ocean Drift, né, que basicamente as partículas ao longo do tempo ela não tem nenhuma variação de massa, né, as características dela permanecem a mesma ao longo do tempo. E aí você tem esse modelo aqui, que eu acredito que seja o que vocês vão utilizar aí, que é esse módulo aqui de óleo, né? Então, assim, qual que é a diferença básica aqui de um para o outro, né? A diferença é que aqui, né, nesse módulo de óleo, ele a cada passo do tempo, ele vai calcular reações de produção e consumo, né? Então, você vai ter ali processos de evaporação do óleo, né, que vai alterar a massa das partículas. Pode ter processo de sedimentação, entranhamento. Então, tem uma série de processos aqui que são modelados, né, matematicamente. Então, ao longo do tempo, além de você ter a deriva, você tem mais um componente ali que vai alterar essa quantidade de partículas, né, que você tem, né, e o balanço de partículas, ou seja, partículas que estão na forma de óleo, outras que foram imobilizadas para sedimento. Então, ele tem outros processos que nesse modelo mais simples, né, que é o que eu costumo utilizar, você não tem. Mas, assim, a forma de rodar, né, o básico dele seria basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, é um ponto de atenção, né, para vocês, assim, de entrarem aqui, olharem, entenderem um pouco mais, né, quais são as opções que você tem. Ele explica aqui todos os parâmetros, né, para você configurar o modelo, mas seria basicamente isso, tá? Assim, até aqui tem alguma dúvida, pessoal? Não, só para resumir, assim, basicamente seria, a gente entraria com uma amostragem de pontos num perímetro, né? Digamos que você tem um perímetro aí da mancha, coloca pontos numa densidade que a gente vai estipular, e aí faria essa deriva das partículas e depois pega o perímetro de novo, né, das partículas. Esse seria o Isso, procedimento, né? isso. Você pode, sim, ele tem várias opções de inicialização, né? Aqui no, deixa eu ver aqui no Galileu. Aqui, ó, Tá. por exemplo, esse aqui é bem interessante, né? Porque ele pega a partir de um shapefile, né? Então você tem como especificar aqui, ó. Ah, Você leu, né, com GeoPandas, né? Acho que você está vendo, tá vendo. Então você lê uma determinada geometria e você coloca ali tantas mil partículas, né? Então ele vai iniciar isso aqui. E você pode até determinar uma concentração, né? Botar um outro contorno aqui. Então, assim, como é em Python, é muito fácil, né? De você customizar ali como é que você quer inicializar. E aí ele inicia aqui num determinado instante, então ele vai ler os campos de corrente, vai ler o vento. Se você quiser adicionar a deriva do vento, né? Para óleo, o vento tem importância, né? Então eu sugiro que vocês incluam. E aí ele vai propagando ao longo do tempo, né? Vai fazendo os cálculos aqui e vai propagar essa mancha, entendeu? Ele advecta esses pontos com a correnteza, o vento deve cisalhar de alguma forma também, Isso, ele tem um ele fator, resolve né, alguma dinâmica aí, né? exatamente. Então ele tem, isso é configurável, Evapora. tá? É, não sei se vai
isso tem em algum lugar, mas você tem como setar, né, qual é o percentual de, por exemplo, se o vento está a 90 graus da corrente, né, qual é o percentual daquela direção que ele vai desviar a corrente, né? Então você seta isso, né? Geralmente a gente usa para óleos que é alguma coisa em torno de 3%. Então você Ah, pode ajustar esses parâmetros todos, tá? Depois a gente pode tentar tá. passar para vocês assim em conjunto assim de valores que façam sentido, assim, que a gente costuma usar em modelagem de óleo, tá? Porque assim de cabeça eu realmente não vou ter, porque Uhum, não é algo que eu faça no meu dia a dia aqui, né? uhum, Mas é basicamente isso. Então, a entrada entendi. do modelo é isso, né? Você determina qual é o tipo de modelo que você vai usar. Aí você passa a posição das partículas e você tem que dar para ele o campo de correntes, um campo de vento, se você usar a deriva do vento. E também você tem que passar um arquivo, um shapefile, né, com a linha de costa, né, porque ele, em cada passo de tempo, ele vai checar se você, por exemplo, se alguma dessas partículas aqui, ela atingiu a linha de costa, né, então pode ser uma ilha também, né, se você tiver, por exemplo, como ele tem aqui, né, isso aqui são ilhas, né, então ele vai checar em cada passo de tempo. Ele tem lá um critério de toque, né? E aí, quando ele toca, você pode dizer também, eu quero que, pô, se tocar na costa, que ela fique ali, e aí ele muda o status da partícula para stranded, né, que é calhado, né, para sinalizar que ela tocou a costa. Ou você pode ter um outro comportamento que é um bounce, né, ela pode bater e voltar, enfim, aí você pode brincar com isso, né? Então, mas assim, para óleo, realmente o que faz sentido é que se ela tocou na costa, que ela fique ali para sinalizar que você teve o óleo ali na costa. Tá. Bom, Não, Tiago, aí sobre evaporação só, que você tinha falado. Tem também isso, então. Taxa de evaporação, sim, né? Tá. Então, tá. Depois a gente vê com em cara, detalhe, ele tá. tem Beleza. Só que o que acontece? Ele usa uma parametrização aqui, cara, que é baseado Ó, tá vendo? Aqui tem um exemplo, tá vendo? Ele teve o toque aqui, Uhum. então, assim, eles têm essa contagem, você pode até ter esses percentuais aqui, né? Se você quiser calcular, por exemplo, 177 de 500, né, dá uma fração, você tem o percentual que encalhou e o percentual que continua no domínio, né, depois de Uhum. tanto tempo. Mas assim, a evaporação ele calcula também, tá? Esse módulo aqui eu nunca rodei, tá? Eu tô só mostrando Tá. Não, tá para bom, tá vocês bom. o que que ele pode fazer, né? Então ele calcula essas frações aqui e tal. Então tem aqui as frações, né, do óleo e você entra, se eu não me engano, ele tem um modelo, porque o que acontece? Quando você tem um determinado tipo de óleo, né, que ele tem uma densidade, ele tem lá as suas características, os modelos mais sofisticados, eles pegam os pseudo componentes, né? Então cada faixa ali das cadeias de carbono, então ele consegue calcular isso aqui com mais precisão, tá? Eu não sei o que que o OpenDrift usa, eu acho que é uma coisa assim mais simplificada, né? Então você tem lá uma biblioteca geral, lá, se é um óleo do tipo pô, venezuelano, API tanto, então você consegue fazer essa estimativa com base nisso, né? Porque tem vários tipos de óleo, né, diferentes densidades, então esse comportamento aqui de evaporação naturalmente vai ser de acordo com o tipo de óleo que a gente tem. Tá? Isso aqui Tá. pode fazer uma diferença grande, tá? No resultado, né? Tá. Que é o quanto que você de fato fica, né, com massa ali que está à deriva e o quanto que vai ser evaporado, né? Exatamente. Beleza, Tiago, obrigado. Tá. Pode Tiago, falar, Felipe, falei. o OpenDrift já tem algum modelo global de correnteza, por exemplo, ou não? Eu tenho que entrar com o modelo de corrente e o modelo de vento. Exatamente, cara. Não, ele não tem esse, ele é só o modelo de deriva lagrangiana. Tá. Então aí a gente entra no outro, vamos dizer assim, na outra parte, né, que seria esses dados de entrada que a gente precisa, tá? Então, cara, aqui no SEMPS, cara, a gente tem esse servidor, assim, eu acredito que vocês dentro do TC consigam depois ter um acesso também. Mas, assim, como a gente usa, assim, para várias outras coisas, né, dados de modelo, de uma forma geral, a gente tem esse servidor em que a gente
Diariamente a gente tem uma rotina aqui que, né, baixa os dados. Então a gente tem previsão numérica que o pessoal da contingência usa, né, para fazer. Todo dia eles rodam isso, né? E também quando tem alguma emergência e tal, que precisa fazer a simulação, eles acessam aqui esses datasets, né? Então tem aqui modelos de corrente, tem modelos de atmosférico também, né, com vento. E aí eles acessam, fazem uma análise rápida aqui, ver o que está mais coerente com as medições que a gente tem e adotam ali um modelo numérico para fazer a previsão, né, da mancha de óleo. Então, assim, vocês depois tendo acesso, vocês vão conseguir acessar, né, o que eu tenho aqui, né, mas basicamente assim, cara, de corrente a gente tem é, dois modelos globais, assim, os principais, né, que a gente usa, né, que é o Raico, que seria um modelo americano, que ele é fornecido, né, ele é divulgado lá pela Marinha Americana, através desse Raico Consortium aqui. Então, ele tem tanto que a gente chama de análise, né, que seria uma previsão, né, então eles rodam todo dia, e aí você baixa lá a previsão de hoje, ele vai te trazer um campo de correntes, né, então, por exemplo, deixa eu ver aqui, análise, esse aqui ele ainda não baixou a previsão, mas deixa eu ver. Então, assim, cada dia ele vai soltar lá um arquivo que tem. Que isso aqui a gente parou de manter, né? Mas tem um outro dataset. Então, por exemplo, né, no dia primeiro ele vai soltar uma previsão que vai ter alguns dias aqui à frente, né? Então você consegue fazer a previsão. Isso que a gente chama de análise. E aí o modelo traz isso aqui, né? Ele tem essas variáveis aqui. Então o que a gente vai usar basicamente a componente de velocidade leste-oeste, né? Que seria o componente zonal, né? Que a gente chama. E a componente norte-sul, que seria a componente meridional, tá? Então tem os dois campos, e aí você compõe o vetor velocidade, né, que seria esse campo aqui, tá? E aí o que o OpenDrift vai ler, ele vai ler essas duas variáveis aqui para usar nos cálculos, tá? Aí, assim, uma outra abordagem, que talvez seja, acho que mais interessante para vocês, né, como vocês estão no sentido, assim, de gerar uma base de dados, né, pretérita, a gente tem o que a gente chama de reanálise, né? Então, qual que é a diferença, né? Aqui, basicamente, a gente simula, né? A gente roda um modelo hidrodinâmico, só que a gente roda o passado, né? Então, a gente faz um histórico. A maioria desses modelos é desde 93, né? Que é quando você teve a era dos dados de satélite, porque esses dados são usados para assimilação e correção dos modelos, né? Então, a maioria das reanálises começam em 1993, né? Então, se você for olhar aqui, ó, o primeiro campo. Tá, esse é de 94. O Raikkonen é tudo diferente, mas enfim. Então você tem aqui, cara, mais de 20 anos, 20 e poucos anos, né, de campos de corrente, né? Esse dataset tem campos a cada 3 horas, né? E então você, cara, tem uma quantidade gigantesca, assim, de condições que você pode combinar, né? De vento com corrente. Embora, assim, talvez não faça muito sentido, né? Pelo menos no meu ponto de vista, combinar qualquer campo de corrente com qualquer campo de vento. Tem uma sazonalidade ali que talvez não sei se tenha muito sentido, mas enfim. Mas assim, esse tipo de dataset seria mais interessante, tá? Que seriam as reanálises. Então tem o do Raikkonen e tem o modelo europeu que é do Mercator, né? Do Copérnicos, que talvez você já até tenha ouvido falar, não sei quanto vocês estão familiarizados com essa parte de clima e tal, mas basicamente é o braço europeu, né, de pesquisa de previsão climática. Então, eles têm essa reanálise aqui, que é muito boa, a gente usa bastante, e aqui tem a previsão, né, que é o forecast. Tá, então, deixa eu abrir aqui. Aí, o que que acontece, né, agora eu vou abrir de um jeito diferente, né, a gente pode usar
Já estou com o Xarray aqui. Então, a gente tem um módulo, cara, no Python, que é o Xarray, e aí a gente usa ele para ler esses datasets, né? Tanto um arquivo que você baixou localmente, quanto um arquivo que está no OpenDAP, né? Então, eu posso ler dessa forma, né? Então, eu dou aqui um DS. Então, ele já tem aqui, né? Ele é como se fosse um Pandas, né? Um data frame, só que para dados multidimensionais, né? Então, as minhas matrizes, por exemplo, aqui a corrente, né? Componente leste, ela tem 4 dimensões, né? O tempo, a profundidade, que o oceano é 3D, né? Latitude e longitude, né? Então ele é bem interessante porque a gente pode, por exemplo, se eu tiver interessado, deixa eu ver aqui o tempo, tá, vamos supor que eu esteja interessado no ano específico, né? Então eu posso selecionar assim, né? Eu quero pegar só o que está em janeiro de 94. Então eu posso fazer um slice aqui, 1º de janeiro, é, a 1º de fevereiro. DS1. Então, esse DS1 aqui, ó, ele já fez um recorte no tempo, ó, já trouxe 32 registros, né, que são campos diários aqui desse modelo. Tá, então, se eu tinha aqueles 20 anos e tal, agora eu já fiz um recorte. Eu posso fazer a mesma coisa. Ah, não, eu quero fazer um recorte no tempo e também no espaço, né? Então, a latitude, sei lá, vou pegar aqui Bacia de Santos, né? Então, -30 a -22, longitude 50 -37. Vamos lá. Tá, então aqui ele já fez um recorte espacial também, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, e é bem fácil também para você plotar. Deixa eu ver se ele plota aqui. Uhum. Então você pode chamar das variáveis assim, né? Ou como se fosse um key, né, de um dicionário. Então aqui está a variável, por exemplo, componente zonal. E aí eu vou selecionar o primeiro instante desse período, a superfície que é zero, é o índice zero. Eu acho que ele está plotando aqui. Tá. Tá vendo? Então ele fez aquele recorte espacial e eu tenho esse campo, né? Que está aqui plotado. E você pode recuperar os dados também, né? Então pode pegar a matriz, né, se você quiser, ou simplesmente trabalhar com esse formato dele. Pegar só a superfície para não ficar muito pesado. Tá, então aqui eu tenho um NumPy Array que tem esse campo, tá, aqui que eu acabei de plotar. Então assim, para você rodar o OpenDrift, você não precisa fazer nada disso, tá? Eu vou mostrar aqui como é que ele funciona, mas é bom vocês entenderem como operacionalizar, né, com esse formato, né, com Xarray, e com o OpenDAP. E assim, é basicamente isso, pessoal, para manipular os dados é bem simples, assim. Bom, até aqui, alguma outra dúvida, alguma pergunta ou não? Eu tenho uma dúvida a respeito da reanálise. Essa reanálise, ela olha o passado e corrige com base em dados lidos em campo reais, é isso? A análise também, só que qual é a diferença, cara? Quando a gente faz esses centros de previsão, né? A gente também tem um modelo nosso aqui, tá? Que roda na Marinha, que vocês também vão ter acesso, né? Que é o modelo da REN. Eles fazem o que a gente chama de análise de dados, né? Assimilação de dados. Então, sim, cada dia que ele roda, né? Então ele roda diariamente, às vezes até mais de um dia, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma certa janela de tempo. Então, por exemplo, os últimos 3 dias ou 7 dias, né, depende de como isso foi feito. Então, ele pega os dados que foram medidos, dados de temperatura, salinidade, dados de sensoramento remoto, que tem a topografia do oceano. Então, ele vai pegar tudo isso para fazer
e aí ele vai rodar o modelo dele nesse mesmo período que ele tem esses dados. Então, roda o modelo nos últimos 7 dias, então eu tenho os dados dos últimos 7 dias, e eu faço correções no meu modelo, de tal forma que quando ele chega ao final dos 7 dias, ele já incorporou essas medições, então essa condição inicial dele já é melhor do que ele tinha anteriormente. E aí ele faz a previsão a partir desse ponto em que ele já foi corrigido. Então, qual que é a diferença para a reanálise? Isso é análise. A reanálise você vai fazer a mesma coisa, só que você vai ter acesso a um conjunto de dados um pouco melhor, né? Porque como eu estou rodando uma condição de corrente de 10, 20 anos atrás, então, por exemplo, os dados de satélite, né? Você tem, nessa escala de tempo, você tem a passagem de 2 satélites aqui na região, então o que o modelo consegue assimilar hoje, ele pega só o que passou nos últimos 2 dias, então tem no máximo um track de satélite, às vezes 2, às vezes nem isso. E aí, quando você vai para uma reanálise, você já tem um mapa com mais passagens, então você tem acesso a dados que não estavam disponíveis, né, entendeu, nesse período mais próximo do tempo real. Só que assim, a diferença não é tão grande assim, mas a reanálise tende a ser melhor do que a análise, entendeu? Que você tem um conjunto de dados melhor, né, por conta de você ter tido tempo, né, de concatenar outras bases de dados, então ele assimila coisas que têm uma qualidade melhor do que a análise. Então essa é a diferença básica. Tá? Bom, aí a gente tem, esse era um campo de corrente, né? A gente pode olhar aqui também um dado de vento, né? Aí a gente tem o ERA5, que eu acho que é o mais famoso deles, né? E é o mesmo processo, tá? A gente pega a URL dele. Bom, aí vocês veem aqui já é um pouco diferente, né? Ele não tem a profundidade, né? Que é o modelo atmosférico. Por um acaso, a gente também só baixa um nível, né, que são esses dois aqui, né, 10 e a 100 metros, né, embora os modelos atmosféricos, na verdade, ele simula até alta atmosfera, né, então, ele de certa forma é parecido, né, com o oceânico, mas para o nosso uso, usualmente, é basicamente só esses dois níveis que a gente usa, né, 10 e 100. Então, aqui, por exemplo, a gente tem vento componente U, né, se você tiver na dúvida do que é, você pode só botar assim o nome da variável, né, por exemplo. E aí ele traz o que a gente chama de atributos, né? Então ele vai dizer que essa é a componente leste, né, do vento a 10 metros. Então tem uma descrição, tem quais são as unidades. Então fica tudo assim auto-contido a informação, né? E você pode fazer da mesma forma, né, que a gente fez ali. Selecionar um período, eu não sei se ele vai ter esse período aqui. Deixa eu ver. Então, esse aqui tem desde 1979, então com certeza ele vai ter esse período. Então a gente fez o recorte. Isso é tudo NetCDF, né, Thiago? Ele é tudo NetCDF, cara. O que tá. Só que aqui eu conectei direto através desse protocolo OpenDAP, que aí você não precisa baixar, né? Você pode ir trabalhando com pedaços do arquivo, né? Uhum. É assim, a minha sugestão, né? Quando se vocês forem, cara, pegar um período muito grande, assim, é melhor vocês fazerem um loop e baixarem, sei lá, mês a mês ou dia a dia, depois juntar esses arquivos, ou deixar assim por dia, senão vocês vão derrubar o o servidor, entendeu? Então, assim, quando forem começar, não, pô, agora a gente vai botar a mão na massa mesmo, cara, vamos usar os dados, que aí é mais fácil, talvez, até copiar o que a gente tem no... Porque lá no servidor você tem um arquivo, né, de CDF, o que ele faz, ele dá um jeito aqui de indexar e você acessa através dessa fórmula, fica meio transparente. Mas, assim, o que está lá no servidor são os arquivos, assim, são os NetCDFs mesmo, né. Então, vamos ver se aqui tem um exemplo. Aqui não tem, mas o que ele faz lá por trás é isso, né? Ele tem um monte de arquivos que estão lá armazenados, ele vai concatenar e para você aparece como se fosse uma coisa só, né? Beleza, aí aqui a gente pode plotar a velocidade do vento no primeiro instante. Tá, então aqui é a velocidade do vento.
Tá, aqui é 10 metros por segundo. E aí, deixa eu ver, cara, assim, é basicamente isso, tá? Do OpenDAP, não sei se tem mais alguma coisa que eu devo falar. O Aí, acesso assim, a depois, eles, sim. a gente tem que solicitar o acesso de cada membro da equipe, como é que funciona? Cara, a gente não precisa, cara, não tem um controle, assim, por chave e senha através desse protocolo aqui, né? Você vê que se você botar esse endereço, você vai chegar lá, né? Mas, assim, é bom a gente ter um controle, assim, mais nosso, assim, de quem está acessando. A gente tem um log aqui que consegue ver as chaves e tudo, mas, assim, eles estando dentro do ambiente Petrobras, eles vão ter acesso. É só aquilo que eu falei, tá? Cara, se eu for fazer sei lá, se eu fizesse isso aqui, né? Pegasse o data frame inteiro, eu vou, pô, se eu quiser salvar em disco, né? Eu posso salvar aqui em NetCDF, ele tem, pode salvar em data frame, né? Você pode converter também, por exemplo, eu posso converter isso aqui para um pandas, se eu quiser. Eu posso pegar um ponto qualquer, né? Vou pegar aqui um data frame. Ele vai gerar um data frame com isso aqui, né? Atacando escalar, claro. Então, assim, eu peguei um ponto e em lat, então ele já te devolve como data frame, né? Então, assim, tem várias facilidades de trabalhar. E aí você pode salvar esse arquivo no disco, né? Então, eu posso salvar isso no NetCDF localmente. Então, eu aponto aqui por um arquivo qualquer, ele vai baixar. Então, assim, se eu chegasse, pô, pegasse lá o dataset inteiro aqui e fizesse isso daqui, provavelmente ele ia dar timeout aqui em algum momento, ele vai derrubar lá o servidor, né? Então, se vocês realmente precisarem, cara, a gente quer rodar esse período aqui, é mais fácil falar com a gente que a gente faz um recorte aqui, passa para vocês os arquivos do que vocês usarem dessa forma, tá? Mas assim, para testar alguma coisa, assim, né, para se familiarizar, e pode usar o OpenLap numa boa, tranquilo. Show. Beleza? Show. Tá. Então, cara, assim, a minha ideia, eu tava um pouco antes da reunião tentando resgatar algum exemplo. Eu lembrei daquele que eu te passei, o Diego. Uhum. E aí, essa é a minha ideia. Eu vou tentar rodar aqui, cara. Eu nem tinha mais o meu Env aqui que eu usei para rodar o OpenDrift, que faz tempo que eu não uso. Aí é isso que eu estava tentando fazer. Então, eu vou ver se eu consigo rodar aqui um exemplo só para a gente ter, né? Então, assim, vocês estão vendo bem, pessoal? Está muito pequeno. Tá pequeno, mas tá dando. A gente aproxima aqui, tá dando. Tá Ficou dando melhor, ficou melhor. Foi. Melhor, né? Tá. Uhum. Então, pessoal, aqui tem uma porrada de coisa, mas o que é realmente importante aqui é isso aqui, tá? Qual é o modelo do OpenDrift que você está usando, né? Então, aqui eu estou usando o Ocean Drift, né? Então, vocês provavelmente vão querer testar o Oil, né? Deve estar aqui em algum lugar. Eu não sei se ele é um submódulo do Ocean, enfim. Depois tem que ver lá como é que importa, mas assim, acho que é isso mesmo. Então tem Ocean Drift, Open Drift, Lagrange. Enfim, eu não sei exatamente como é que é para importar, mas ele ele está aqui em algum lugar. Mas aqui nesse exemplo eu usei o Ocean Drift, tá? Que é esse mais simples, basicamente ele não tem, né, essas reações aqui de evaporação, etc. Isso aqui ele não vai fazer aqui, tá? Ele só vai realmente fazer a deriva, basicamente a advecção e a própria difusão ali que ele calcula. Então é basicamente isso aqui, né? Então esse aqui é o módulo, né, que a gente vai usar. Esse reader netcdf aqui é uma classe que ele usa para você gera um objeto, né, que aponta por um arquivo netcdf.
Então aqui é interessante que ele consegue ler o OpenDAP, tá? Eu já testei uma vez, ele funciona. Então você pode apontar tanto para um arquivo local, né, quanto para o OpenDAP que ele vai conseguir ler. Então ele tenta inferir ali o que que é velocidade da corrente, o que que é componente X, o que que é componente Y. E aí assim, é importante ver assim, ele vai cuspindo uns logs aqui para ver se ele realmente está lendo, se ele dá um alerta dizendo, olha, eu não consegui encontrar a componente tal. Então provavelmente tem um problema com o teu arquivo nesses atributos aqui, né? Então, por exemplo, cada variável ela tem esses atributos aqui, né? E eles são meio padronizados, tá? Então, por exemplo, para a gente normalmente tem esse standard name e esse long name. Então, ele vai procurar, por exemplo, para componente X, alguma coisa como X ou East, Water Velocity, alguma coisa assim. E aí ele sabe que aquela variável é a velocidade na direção X, entendeu? Então ele faz lá, não sei exatamente como, mas acho que ele vai buscando lá, vai testando, e aí se ele não encontra, ele vai te avisar, olha, não estou conseguindo achar a componente X de velocidade, tá? E a mesma coisa do vento, ele vai procurar esses atributos para dizer, olha, isso aqui é componente X do vento, isso aqui é componente Y da velocidade do vento. Tá? Então, assim, todo NetCDF padrão, né, existe uma convenção que preconiza isso, tem que ter esses atributos aqui, minimamente, tá? E eles têm alguns valores, pode variar um pouco assim, mas tem algumas palavras que normalmente estão ali, né? Então ele vai buscar isso para quando você lê. E aqui esse outro objeto ele vai ler a linha de costa, tá? Que é esse reader shape, tá? E aqui o resto é coisa para plotar, enfim, tem umas coisas aqui que eu fiz para um outro trabalho. Beleza, aí aqui dados básicos, né? Então como a gente está rodando uma simulação datada, eu estou colocando aqui uma data inicial qualquer. Coloquei aqui minha coordenada long e lat. Eu estou rodando aqui as partículas na superfície, né? Então estou iniciando a deriva na superfície. Aqui é quantas partículas eu vou rodar, tá? Aqui eu estou rodando com 1000. Aí aqui assim, aqui vale um ponto de atenção. É, aqui tinha um resumo bem melhor, né? Enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, pessoal. Quando vocês forem rodar, é interessante fazer esse teste de... Cadê? Esse aqui. Então, o que que eu fiz aqui, né? Eu peguei para o mesmo campo de correntes, eu fiz uma série de simulações variando a quantidade de partículas, né? Para saber, pô, quantas partículas no mínimo eu preciso para que meu resultado não varie, né? Não varie mais tanto. Então, quando vocês fizerem, vocês vão ver que vai chegar uma hora, né? Que você vai... Por exemplo, aqui, eu comecei a rodar com, acho que 1000 partículas e foi aumentando. Então, aqui, ó, com mais ou menos umas 50.000, né? A gente... Aí foi uma métrica que eu usei, né, que é a área, o tamanho da mancha, né, a área que foi afetada ali pelas partículas. Quando ela começa a não variar muito, né, você vê que eu vou aumentando, e, pô, passei de 50.000, foi até 100.000, e essa área afetada mudou pouco, né? Então eu sei que a partir de umas 50.000 partículas é um número bom, assim, para ter uma simulação, para diminuir essa incerteza, né, de que se você botar muito pouca partícula, o resultado pode ficar muito diferente, né, entre uma simulação e outra com o mesmo campo de corrente, porque ele tem ali um random walk, ali, né, tem uma aleatoriedade ali que pode influenciar. Então, assim, vale a pena também definir isso aqui, tá? E aí o problema é a questão do custo computacional, né? Então, também não dá para apavorar muito aí, senão vocês vão ficar com problema de simular isso tudo, né? Então, isso é um ponto de atenção. Isso aqui, ele tem algumas opções, né? Eu tinha mostrado no começo que o Bruno, né, tinha perguntado, de você poder inicializar com uma geometria qualquer, né? Mas o padrão dele é você dar um raio e ele vai ajustar ali uma gaussiana, né?
Então é como se ele concentrasse ali as partículas, né, essas, no caso 1000, né, ele vai concentrar essas partículas num círculo de raio 500 metros, né, então vai ter esse raio e ele vai ter uma distribuição gaussiana. Então no centro ali eu vou ter a maior concentração e ele vai diminuindo de forma normal, né, como se fosse uma curva normal no entorno desse ponto. Ele tem outras formas até de você inicializar. Você pode inicializar ao longo de uma reta, você pode inicializar, por exemplo, ao longo do tempo, né? Então, a cada tantos segundos ali você vai lançando. Enfim, depois, lendo lá, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa, assim. Esse aqui é o mais simples, né? Então, no instante zero, ele vai começar ali com essas 500 partículas, tá? Então, isso aqui, isso aqui. Então, aqui eu vou ler. Aqui eu passei para ele uma pasta, tá? E depois eu vou concatenar. Isso é outra coisa que ele faz também, né? Se você passar uma lista de arquivos que tem um padrão, ele consegue concatenar os arquivos. Então, isso aqui são arquivos diários, né? Então ele consegue ler por esse padrão aqui no nome, ele sabe que tem toda uma listagem aqui, então ele vai ler, tá vendo, 2013-01, né, que é janeiro, então ele vai ler todos os dias aqui de janeiro, né, até o dia 9, né? Então, você não precisa botar arquivo por arquivo ali ou concatenar tudo numa coisa só. Então, ele consegue ler isso também. Aqui o arquivo de linha de costa. Esse é o nível de log dele, né? O quanto que você quer que ele vá detalhando as etapas do cálculo ou não. Se eu não me engano, o 0 ele não mostra nada, ou é o contrário. Enfim, não sei exatamente, mas o 20 acho que é meio que o padrão dele. E aqui tem algumas configurações, né, que você pode usar no modelo. Então, passo de tempo aqui está 1 hora. Aqui nos time steps eu vou rodar só 10 dias aqui, para não demorar muito. 15 dias, ó. Aqui é o arquivo de saída. Beleza. Aí aqui você inicializa, né, o modelo. Então, essa parte aqui que eu vou carregar os dados de corrente. E aqui esse project tem que passar para ele saber, né, qual é a projeção do... Porque você pode ter um modelo que está em UTM, enfim, ele consegue, usando o Proj, ele sabe como converter isso para um sistema cartesiano local, né, que é onde ele faz os cálculos. Aqui ele está lendo a linha de costa. Tá, isso aqui vai demorar um pouco porque eu peguei uma linha de costa que tinha muito detalhe, então ele demora um pouquinho assim para processar, mas em geral isso é meio rápido. Aí você está dizendo para ele, ó, use esses readers aqui, tá? Então eu passei linha de costa e passei corrente. Aqui nesse exemplo eu não estou usando vento, mas aí teria um outro desse aqui, tá? Que vocês colocariam e vocês apontariam para um arquivo de evento e aí colocaria mais uma linha aqui, né? Sei lá, reader. Então ele já ia incorporar o vento se você passasse para ele. Aqui nesse exemplo eu não estava usando o vento, então ficou só com a linha de costa e com o campo de correntes. Aí aqui eu estou setando, né, que tem algumas configurações, então método de advecção e tal. Deixa eu ver, ó, isso aqui basicamente você está dizendo para ele, ó, se ele passar do limite eu passei um campo que tem, sei lá, até a latitude sei lá, 20 sul, né? Então, assim, se a partícula for derivando e passar de 20 sul, o que que ele faz? Ele desativa. Então, você pode dizer para ele ou desativar, ou, enfim, você pode dizer qual é o comportamento que você quer que a partícula tenha, né? Você pode dar qual é o flag que ela vai ter se ela passar do domínio. Aí aqui esse comando, ele inicializa, né? Ele semeia lá as partículas. Tá vendo aqui, ó? Essas aqui são as variáveis que ele não está usando, tá vendo? Ele não está usando x-wind, velocidade vertical de corrente, são coisas que a gente não passou, né? Onda também, então ele está dizendo que, ó, isso aqui eu não tenho informação, então eu vou usar como zero.
E aí, por último, você roda. Aqui que eu estava rodando. Peraí, deixa eu mudar o nome do arquivo. Onde vai dar erro. Isso aí vai. Beleza, ele vai rodando. Aí ele vai dizendo, né, quantas foram desativadas. Então, desativado normalmente ou porque ele saiu do domínio ou porque ele tocou na linha de costa. E aí, assim, normalmente quando todas elas são desativadas, ele para na simulação. Você pode também, é, deixa eu ver, beleza, aí esse aqui é o dataset que ele gera. Então, ou seja, é a mesma estrutura, né, o NetCDF também. E aí tem essas dimensões, né, que é a trajetória. Então, tem 1.000 trajetórias porque são 1.000 partículas, né, que a gente usou. Aqui tem o tempo. Então, a gente rodou lá foram 30 dias, né? Agora eu não me lembro exatamente. Ou 15, enfim. É o passo de tempo, né, que a gente usou. Como era 1 hora, então, de hora em hora, ele vai ter lá uma long lat, né? Então, se vocês olharem aqui, é a long lat, né? Então, ela tem duas dimensões. Uma matriz, né? Então, as linhas são as trajetórias, ou as colunas, no caso. As colunas são as trajetórias. Então, por exemplo, a primeira coluna é a primeira partícula e aí cada linha é um instante de tempo. Então, se eu quiser a latitude da primeira partícula, eu consigo, né? Só botar o índice da trajetória, índice zero, e aí ao longo do tempo você vai ver lá a trajetória da partícula. Deixa eu ver se eu consigo ler isso aqui. Então, aqui ele plotou, tá vendo, ao longo do tempo a longitude, né? A gente pode plotar a trajetória. Então, a primeira partícula, né, a longitude dela, a latitude dela. É isso daqui. É. Tá, então, esse era o ponto inicial e ela foi derivando, tá? Aí, se a gente pode colocar no mapa, eu não sei nem se vai funcionar, tá? Porque eu não testei nesse script. Deixa eu ver aqui. Tem muito tempo que eu não rodo, talvez dê algum problema. É que aqui eu calculo. É que aqui eu faço uma outra coisa, tá, pessoal? Aqui é calcular a probabilidade. Como que você faz esse cálculo de probabilidade, Thiago? Cara, aqui tá tudo explicado, tá? Depois eu posso fazer um recorte aqui porque tem coisa nesse trabalho aqui que é meio sensível, tá? Não sei se eu posso passar para vocês, mas isso eu acho que eu posso mostrar, isso é tranquilo. Cara, assim, tem algumas maneiras, tá? A maneira que eu faço é assim, né? Então eu tenho, por exemplo, 5 partículas, né? Então aqui eu tenho um instante inicial.
E aí, assim, para ter algum sentido, para rodar essa probabilidade, eu vou fazer várias simulações, né? Então, aqui é o exemplo, eu rodei 3 vezes, tá? Então, aqui eu tenho um determinado dia, então é um campo hidrodinâmico, aqui é outro e aqui é um terceiro campo. Então, essa primeira rodada eu tive essa deriva, né? Então, essas células aqui, né? Essa primeira aqui, a probabilidade no final foi 1 dessa rodada, por quê? Porque teve pelo menos uma partícula aqui, essa aqui também foi 1 e essa aqui também foi 1. Tá? E aqui no final, e essa também porque teve, ou seja, teve o toque, né, meu critério foi só, a partícula tocou essa célula, tá? E aí essa outra rodada, esse é o resultado, essa outra rodada é esse. E aí eu faço essa soma e eu somo e divido, né, pelo número de simulações. Então, se vocês fizerem essa conta, teria aqui essa probabilidade, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, que é de onde saiu a partícula, é 100, aqui também é 100, porque em todas as simulações teve toque, né? Essa daqui é 0, porque nenhuma delas eu tive partícula, entendeu? E assim por diante. Uhum. Então, assim, aí vocês vão terminar com um mapa mais ou menos assim, né? Um mapa de calor. Legal. Exatamente. Aí você pode plotar, aí é plotagem, né? Dá para Uhum. fazer tudo. Então, assim, usando esse critério, por exemplo, esse teste aqui que eu estava rodando, né? Então, se aquele plot funcionasse, seria algo desse tipo aqui, tá? Então, aí você pode plotar tanto as trajetórias quanto essa probabilidade de presença aqui, tá? Cara, tem gente que calcula diferente, e é uma coisa que tem que ver com calma. Por exemplo, em vez de essa probabilidade ser a probabilidade de toque, mas ele calcula como sendo o total de partículas que eu tenho aqui nessa célula, sobre o total de partículas que eu usei para Foi simular, né? lançada. Então aqui Uhum. seria 1/5, aqui seria 2/5. Então, aí tem gente que usa o tempo, né? Então, por exemplo, aqui ela ficou, essa célula aqui, ó, 100% do tempo tinha partícula. Essa aqui, 2/3 do tempo, essa aqui 1/3 do tempo. Então, é uma outra forma. Cara, é meio confuso, assim, teria que depois ver com Deu para calma, entender, né? deu para entender. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas, assim, o critério que eu adotei foi esse aqui. Na época, acho que até eu discuti com o Renato, e isso a gente viu que era isso aqui que fazia mais sentido, assim, acho que era mais próximo do que a gente costuma apresentar até nas modelagens de óleo. Mas depois a gente pode checar isso com calma. Cara, aí é basicamente isso, cara. E aí vocês tendo esse dataset aqui de saída, né? Então vocês podem depois fazer um loop aqui, aí você troca, você pode sortear, né? Aqui eu rodei com essa data inicial, né? Cadê? Então você pode fazer um loop aqui sorteando datas iniciais e aí você vai ter para cada data inicial tantos dias de trajetória. Aí pega a lat, armazena e depois se monta aí o dataset de vocês com milhões aí de trajetórias que dá para fazer, tá? Inclusive vocês podem usar, por exemplo, aqui eu usei o Raikon da Remo, vocês podem usar esse Raikon da Remo que é nosso, né, aqui da Petrobras. Tem aquele Raikon americano, tem um modelo global, aquele que eu mostrei, né, do Copérnicos, tem um modelo europeu. Então vocês podem misturar diferentes modelos hidrodinâmicos com outros modelos de vento. Então, assim, para montar a trajetória, cara, dá para fazer milhões, assim, né? Então, cara, eu não sei, eu acho que é isso, né? Show. Acho que Tá a partir ótimo. daqui já deu para ter uma ideia, tá? Se quiser, depois a gente pode. Acho que eu posso passar esse script aqui, não sei se ajuda alguma coisa. Mas isso é importante vocês olharem com calma aquele Ajuda. módulo, tá, de óleo, para entender, porque ele tem algumas diferenças em rodar um exemplo desses aqui, tá? Tá. Para pegar uma sensibilidade, né? Tem algumas coisas, eu conversei com o pessoal que faz hoje a análise de deriva e eles comentaram que a parte de vento, você estava comentando a parte de vento, mas eles dizem que a parte de vento é muito baixa. 99% é corrente, 98% se não me engano, eles citaram. Quando o vento está Uhum. muito forte, ocorre cisalhamento, mas é irrelevante na maioria dos casos. É isso aí. É tanto que acho que é em torno de 3%. Acho que ele até tem aqui, ó. Quer ver? Deixa eu Uhum. fazer uma busca. Acho que em algum momento ele fala que é 2% na documentação. Ele tem um default, né?
desse valor. Aí você pode mexer com isso, né? Uhum. Acho que é esse aqui. Enfim, ele tem essa configuração, tá? Você pode mexer aqui na hora de aquele trecho do código aqui que a gente passa para ele. Tá vendo por aqui? Você Tá pode show. mexer com isso, tá? Cara, e assim, por exemplo, aqui eu fiz um módulo aqui, né? Então, essas figurinhas aqui de probabilidade, isso é um programa que eu fiz aqui em cima do OpenDrift, né? Então, e aí meu programa faz algumas outras coisas aqui e tal. Então, assim, ele é bom como uma base inicial para você montar alguma outra coisa mais sofisticada, né? Então, assim, esses cálculos de probabilidade ele não faz, por exemplo. Isso que eu faço na minha classe aqui que eu criei, né? Que é baseado no OpenDrift. Então, assim, ele não tem, até onde eu sei, ele não tem um módulo probabilístico, né? Então, ele só roda o determinístico, né? O determinístico é esse que você roda uma simulação só, né? Com várias partículas. O probabilístico você combina todas elas. Enfim, aí, cara, é isso. Show. Tá ótimo. Pra mim tá visto. Alguma pergunta, Bruno, Felipe? Não, para mim tá legal. Deu para entender aí esse início. O código, com certeza, ajuda a gente a começar assim, a conhecer, né, a ferramenta. A parte... a gente acho que tem que conversar bem para ver assim, exatamente qual é a ideia de monitoração, né, de monitoramento. Porque eu entendo hoje que a gente quer saber onde está a mancha depois de determinado tempo, algo assim, né, algo dinâmico. Tá. Conversa sobre isso. Beleza. O Javier. Eu tenho uma pergunta. Boa tarde. Boa tarde. A gente está lidando com modelos matemáticos, né, para representar uma coisa real. Então, a gente vai dispor, digamos, de dados experimentais ou cenários que aconteceram em algum momento? Esses cenários de derramamento, eles são bastante raros, e é por isso que a gente está optando por usar dados sintéticos para treinar as redes, mas sim a gente pode fazer validação e a gente tem dados históricos de trajetória de derramamentos que aconteceram. Então a gente pode partir de um dado desse, de real, que a gente sabe a trajetória real da mancha e comparar com os modelos. Isso é possível sim. E outra coisa, por exemplo, no caso das fontes, né, derramamento de petróleo, tem assim uma forma de estimar digamos, o fluxo de liberação daquelas coisas? Normalmente a gente parte, quando é feita a simulação, a gente parte de uma foto de satélite, de radar, e essa foto ela é segmentada. Hoje a gente já tem uma ferramenta que segmenta isso automaticamente, mas tem uma sala especializada que é a sala CAR na Petrobras. E eles fazem uma segmentação semântica e geram um shapefile. Então, o início normalmente de uma predição de deriva vem desse shapefile. A sala CAR gera o shapefile da imagem de satélite e manda para o pessoal que faz a simulação. Aí o pessoal da simulação pega essa mancha, esse contorno inicial, e a partir dali eles começam a fazer as predições. Entendi. Show. Beleza? Só lembrando também que o modelo hidrodinâmico é modelo, né? Então, assim, ele não é exatamente o... Uhum. Se você for lá medir, você vai ver que o modelo erra, né? Às vezes erra até bastante, né? Mas, assim, ele te dá uma ideia, boa né? ideia, assim, pelo menos média, assim, em algumas ocasiões ele tá melhor, outras nem tanto. A grande Mas, assim, questão realmente... que a gente quer resolver aqui, Thiago, é o tempo que o pessoal demora para fazer essas simulações. Porque o pessoal da sala CAR reclama bastante que às vezes eles fazem as simulações, mandam para a sala CAR, e aí a sala CAR manda o barco para verificar, e quando chega lá já não tem mais nada. E aí precisa mandar outra simulação para ver aonde que a mancha pode estar. Então a gente queria deixar isso um pouco mais rápido, ou pelo menos em tempo real, para a gente saber em tempo real, agora ela está em tal posição, entendeu? Entendi. Não, isso vai... Cara, esse método de vocês vai ser muito bom. Que é o que eu tinha expectativa que vocês estavam querendo, na verdade, mais meio que superar o que o modelo hidrodinâmico faz, mas não é bem isso, né? Vocês estão querendo aprender com o modelo e ser um modelo mais rápido, né?
Isso, Senão exatamente. que a previsão do modelo de vocês vai ser melhor do que o do hidrodinâmico, da deriva clássica. Vai Não, ser porque a mais gente, ágil, a né? gente vai se basear nele, né? A Exato. gente precisa ser mais ágil do que esses modelos Ah, demoram legal. para rodar, né? Entendi, cara. Ah, beleza. Beleza? Cara, eu te agradeço muito, cara, pelo teu tempo e a apresentação, mostrou detalhe do detalhe, achei bem legal. Beleza. Tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. Qualquer dúvida a gente se comunica, Obrigado. tá? Valeu, pessoal. Boa tarde. Valeu, Obrigado, até pessoal. mais. Obrigado, Thiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.